Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu converso com a doutora Paula Facco Rubim Librelotto, eleita recentemente prefeita de Cruz Alta, a primeira mulher a assumir a administração do nosso município. Em instantes, depois do intervalo. Por que os macacos nos ajudam no combate à febre amarela? Os macacos também são vítimas. A doença é transmitida apenas pela picada do mosquito. Agredir ou matar macacos é crime ambiental e prejudica a prevenção de surtos de febre amarela. Proteja os macacos. A vacina é a melhor forma de prevenção. Ligue 136 caso encontre um macaco doente ou morto. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Paula, seja bem-vinda ao Sala de Estar. Parabéns pela sua vitória. Queria te dizer que é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Para mim é um prazer voltar aqui nessa condição de prefeita eleita, conversando contigo mais uma vez. E dentro aqui da nossa universidade, que é tão importante também para nós de Cruz Alta e para mim, que já vim diversas vezes participar de eventos, voltar aqui, eu estou muito feliz, ainda mais na tua presença. Que bom. Queria começar esse nosso bate-papo te pedindo para que tu nos conte o que te motivou a entrar na vida política, né? A política ela faz parte da minha vida desde que eu sou muito pequena. Eu venho de uma família onde o meu pai foi prefeito, foi vereador, depois foi prefeito 2 vezes. A minha mãe também sempre participou ativamente. O meu bisavô foi vereador aqui em Cruz Alta na década de 60. Então, eu respiro essa questão da boa política dentro da minha família. Desde jovem eu participava da juventude da Igreja Católica, era uma liderança. Depois eu formei um grêmio estudantil. Eu sempre tive essa característica assim, de líder na sala de aula, dentro da igreja. Quando eu fui fazer medicina, eu virei presidente do diretório acadêmico da medicina. Eu sempre gostei, me envolvi nessas questões coletivas. Quando eu me formei e voltei a atuar aqui em Cruz Alta como médica, eu não pensava, eu foquei muito na questão da minha profissão, mas acabou que me envolvi no contexto do bairro onde eu trabalhava. O meu esposo, ele foi vereador, então participei da campanha política dele. E em 2016, num contexto onde eu sentia que eu tinha que dar minha contribuição para a sociedade, ajudando nessas pautas coletivas. Aí eu decidi ser candidata a vereadora, fui a mais votada. Durante o mandato, fui presidente da Câmara. E nesse ano de 2019, eu decidi, então, que seria candidata a prefeita, depois de muitas pessoas virem falar da importância, né? Paula, tu tem que ser a nossa representante, tu gosta, tu faz bem, nós nos sentimos representadas por ti. Então começou diversas vozes da comunidade, de lideranças, fazer desse apelo para colocar o nome à disposição. Então, e com o Covid, eu me senti mais preparada para estar assumindo esse desafio de vir para uma candidatura, de ser essa liderança, essa representante, porque durante essa pandemia eu acabei desempenhando isso também dentro das instituições que eu trabalho, como a líder das equipes no sentido de fazer os protocolos, de dar o apoio emocional, de dar o apoio técnico. Então isso acabou me dando mais força para assumir essa responsabilidade. Mas não tem assim um momento da minha vida que como assim, agora eu serei política. Ela sempre se misturou nas minhas ações, no meu trabalho, na minha vida familiar. Eu realmente gosto. Eu gosto de fazer política porque é através dela que a gente consegue fazer
as transformações sociais. E nesse momento, né, agora eleita, prefeita eleita de Cruz Alta, sei que é o maior desafio da minha vida e que vou ter que usar todos esses elementos da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida pública para dar o melhor para a nossa cidade. Sim. Então, você não tem um exato momento, mas eu me sinto preparada para estar assumindo esse desafio, porque eu gosto de estar pensando nas pautas coletivas. Eu sinto que as pessoas se sentem representadas por mim, que eu tenho essa certa capacidade assim de aglutinar pessoas, de unir pessoas e de pensar sempre no coletivo. Então, acho que isso que acabou me tornando quem eu sou e me trazendo até aquilo. Sim. Esse meio político, ele é um meio muito masculino, né? A gente sabe que já melhorou muito, hoje se tem bastante mulheres, né, no meio político, mas eu acho que ainda tem muito a melhorar, né? Na tua visão, existe um preconceito, né, referente à mulher dentro da política? E eu já aproveito para te perguntar também se em algum momento, né, durante essa tua trajetória, tu sofreu algum tipo de preconceito. Tu sabes que eu disse até essa campanha que eu nunca tinha sofrido preconceito por ser mulher. Nessa campanha eu senti a primeira vez o preconceito por ser mulher e estar ocupando essa condição de candidata. Então existe preconceito e sofri esse preconceito esse ano, coisa que não tinha acontecido nunca. A política, ela é predominantemente ocupada por homens, os cargos públicos são ocupados mais por homens, os partidos políticos também são predominantemente masculinos. E as mulheres, elas têm que ocupar esse papel de representante, de líder. E nós vamos trabalhar muito nesse sentido de representar e de dar todas essas habilidades e características femininas, exercer como prefeita. Eu sempre defendi que as mulheres, elas têm que lutar pelo fim das desigualdades, seja nos salários, nas vagas de emprego, dentro das suas casas. A gente tem que lutar pelas desigualdades. Eu não quero ser igual a um homem, até porque não serei, tanto pelas características físicas, como pelas habilidades que nós temos de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter um olhar mais humano pelas coisas, de ter uma parte assim de sentimento, do emocional que tu consegue ponderar com o racional diferente dos homens. Então eu sempre busquei pelo fim das desigualdades. Na política, eu não tinha sofrido preconceito, porque eu sempre batalhei muito, eu trabalho, eu tenho a minha independência financeira, eu busco por ser independente, mas nessa campanha política eu sofri muito o ataque no sentido de as pessoas falarem ou querer insinuar que quem mandaria na prefeitura era o meu marido. Para mim isso é um ataque machista, né, que foi muito falado, vinculado inclusive em propaganda eleitoral, do fato de que talvez a mulher não tenha capacidade e que tem o homem por trás para comandá-la. Até chegou a ser vinculado um card que eu seria uma marionete. Né? Então, isso sim é preconceito, isso é violência contra a mulher, sim, né? Uma violência moral contra a mulher que a gente não pode mais permitir. Se eu cheguei até aqui hoje, claro que foi muito pelo apoio da minha família, pelo apoio do meu esposo, que não está me comandando, pelo contrário, está ao meu lado, me ajudando, dando apoio emocional, o apoio técnico também, porque ele é sim um grande político, já contribuiu muito e contribui atualmente para melhorias da nossa cidade, mas ele não me comanda. Ele me auxilia, né? A gente se apoia, como diversos casais se apoiam, não só na política, como na sua vida ali, às vezes no seu empreendimento, que é tocado pelo casal, como se tu pegar aquelas pessoas, às vezes lá no bairro, lá na reciclagem, o casal tá trabalhando juntos, e nem por isso é o homem mandando na mulher. Sim. Então, eu vivi isso nessa campanha. E isso dá força, sabe, Lu? Para mostrar que nós temos capacidade
que a gente ocupa os nossos locais importantes, e aí essa questão de ser prefeita mulher, eu cheguei nessa condição, eu acredito muito pela minha capacidade, pelas minhas qualidades. Claro que ser mulher também, nesse momento e nesse contexto, foi muito importante politicamente, porque houve aquilo lá, vamos ser a primeira mulher prefeita, e isso, para o público feminino, com certeza me capitaneou muitos votos. Mas eu tenho certeza que as pessoas não votaram por ser mulher, mas sim pelas qualidades, pela competência. E eu me sinto uma representante, sim, agora das mulheres cruzaltenses, principalmente pela força da mulher cruzaltense. Que é isso que a gente quer representar, que nós podemos, sim, manter a nossa tranquilidade, né, a elegância, manter a nossa afetividade e, ao mesmo tempo, sermos muito sérias, muito comprometidas e com pulso firme. Eu acho que essas são as minhas características que me trouxeram até aqui. E lutar pelo fim do preconceito, sim, virou agora uma grande bandeira, né, maior ainda do que eu sempre já fiz, mas por ter sofrido isso, e a gente não pode mais permitir que aconteça isso aonde for, seja no meio político, no empresarial, dentro das escolas. Nós, mulheres, nós devemos estar aonde nós quisermos, fazermos aquilo que nós quisermos, né? Sermos independentes. E isso a gente vai trabalhar muito agora também nos próximos 4 anos. Que bacana. Tu é a primeira mulher eleita, né, no nosso município. O que representa isso para ti, né? E paralelo a isso, a gente, no ano que vem, né, em 2021, comemora os 200 anos do nosso município. Então, são datas importantes, com um momento histórico para a nossa cidade, tendo uma mulher assumindo a Prefeitura de Cruz Alta. As pessoas me perguntam isso, como tu se sente, né, a primeira mulher? Eu me sinto uma representante de todas as mulheres de Cruz Alta. Nós somos uma terra historicamente conhecida, né, pelos homens importantes que por aqui passaram, marechais, coronéis. Nós temos isso, né, grandes personagens da história do Brasil, homens. E às vezes eu paro e penso a grandiosidade que é ser mulher nos novos 200 anos de Cruz Alta. Sim. Nós mulheres, nós temos essa característica de força, né, que eu quero muito representar nesses 200 anos, que vão exigir medidas diferentes para a gente retornar ao protagonismo da nossa cidade. Mas nós temos personagens históricas da literatura cruzaltense de mulheres muito fortes. Então, quero sim poder fazer jus tanto essa questão literária que se formou em torno, né, da mulher cruzaltense, mas também representar todas as Marias, as Joanas, as Luz, né, as Paulas, Isabeles, enfim, que tem na nossa cidade, que desempenham todos os seus papéis com muito comprometimento, fazendo a diferença nas suas casas, no trabalho, fazendo a diferença sim dentro da prefeitura, levando aquele olhar de mãe que a gente precisa dar para a nossa cidade, de um cuidado maior com a nossa cidade, de um cuidado com toda a nossa população, dando aquele olhar também da mulher pelo zelo, né, de ter uma cidade agradável, bonita, autossustentável, uma cidade que seja florida também, que tenha delicadeza, né, de ter uma prefeitura pintada, ter a casa organizada, que isso são características que a mulher faz muito bem, mas características de profissionais mulheres, que também hoje tocam grandes empresas, mulheres que estão hoje comandando grandes finanças no país, a gente mostrar essas habilidades. É um grande desafio, ainda mais na nossa cidade que tem 200 anos comandada por homens, tu entrar nesses novos tempos, trazendo novas ideias e trazendo sim a figura da mulher com esse toque de delicadeza, de cuidado, de embelezamento da cidade, trazendo esse lado mais afetivo. Eu acho que eu vou representar as mulheres nesse contexto
E vai ser um grande desafio, porque eu tenho certeza que se eu não fizer direitinho, um levante de mulheres, ele é também muito mais forte do que um levante de homens. Então, eu tenho certeza, e eu quero que as mulheres tenham certeza disso, que estarei representando elas, mas também estarei representando toda a população. Todos os homens, as crianças, os idosos, né, os trabalhadores. Eu sou uma mulher que batalho muito, que trabalho todos os dias, e é isso que eu quero representar, né? Esse povo trabalhador que é aqui de Cruz Alta e que faz a diferença aí no mundo inteiro. Se a gente fizesse uma retrospectiva há uns 5, 6 anos atrás, tu imaginaria que tudo isso estivesse acontecendo na tua vida hoje, que tu estaria, né, assumindo a Prefeitura de Cruz Alta e marcando a história do nosso município? Não, isso eu não. Há 5 anos atrás, exatamente, eu estava terminando a minha especialização, estava terminando o meu mestrado, estava me preparando para um outro estilo de vida. Eu queria seguir uma vida acadêmica de professora universitária, queria engravidar, ter os meus filhos, e eu não imaginava estar na política. E nesses 4 anos, né, que se passaram, desde 2016, foi quando eu terminei meu mestrado, terminei a minha especialização, eu me tornei vereadora. Eu tive 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 3 anos e um de 1 ano. Agora me torno prefeita. Não estava assim na minha linha cronológica. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e de rotina, mas eu não imaginava que ia estar hoje vivendo esse momento, né, com esses desafios. Mas as coisas foram acontecendo, principalmente durante esse ano. E eu fui me preparando para isso, né? Fiz mais uma pós, né? Um MBA em gestão pública e administração pública, justamente para me preparar para isso. Tive que organizar todo um contexto familiar e profissional, me organizar também emocionalmente para isso, né? E planejar os próximos anos da minha vida. Eu tenho 34 anos, estou no auge profissional. Ainda mais na minha profissão como médica infectologista, esse foi o grande ano, né, de estar à frente à minha especialidade, até do retorno financeiro da profissão. E eu vou agora dar um novo passo. Deixo esse lado profissional, direto ali de consultório, de vida dentro do hospital, para assumir um desafio coletivo, que são 4 anos, né? Então vou usar toda a minha juventude, a minha vontade de fazer, a minha experiência profissional, inclusive, para nesses 4 anos estar, assim, transformando a nossa cidade. E isso exige toda uma organização até do que vai acontecer, né? Depois, nos próximos anos da minha vida. Mas agora estou muito focada a tomar as decisões que tiver que tomar, as atitudes, fazer o que tiver que fazer para a gente melhorar a nossa cidade. Existe uma expectativa muito grande, Paula, em relação à formação do teu secretariado. Nesse momento já é possível se falar em nomes para essas secretarias, e quais são os critérios que vocês estão levando em conta, né, para a escolha dessas pessoas? Nesse momento a gente está na transição, né? Então eu fiz uma equipe de transição pequena, com pessoas técnicas para estarem me ajudando na transição, mas eu ainda não formei o secretariado. Não tem nomes, não foram escolhidos. Eu tenho o planejamento de até metade do mês a gente está formalizando convites. Eu tenho pensado em alguns nomes, mas não tem ainda uma equipe formada nesse momento. Mas existem sim critérios que nós estabelecemos. Primeiro critério é ser uma pessoa de confiança, né? De estar comigo, de pensar como esse grupo de trabalho pensa, de ter nos apoiado, claro, né? Isso é uma questão óbvia, mas eu gosto de deixar claro que os secretários serão pessoas que estiveram comigo, que estão comigo, que ajudaram, inclusive, a fazer o nosso plano de governo. Então, pessoas que participaram ativamente da nossa campanha, sim, esse é um critério. O outro critério é ser técnico, né? Estar relacionado à área de atuação aonde estará desempenhando essas funções. Isso não é um discurso de campanha, né? Não foi, a gente vai estar sim fazendo isso na prática. E o principal, eu digo que além de ter o nome, é a pessoa que assumir essa responsabilidade, seguir
o que nós apresentamos para a comunidade durante a campanha. Seguir o nosso plano de governo, que foi um plano muito trabalhado, são quase 200 páginas, do que a gente pretende fazer em cada segmento, né, na educação, na saúde, na cultura, nas obras. Então, mais importante do que ter o nome, é essa pessoa saber as funções que ela vai ter que desempenhar e o resultado que ela vai ter que dar. Então, hoje nós não temos, né, nome de secretários, mas eu sei que serão poucos secretários. Nós vamos fazer um enxugamento importante do número de secretarias. Nós estaremos apresentando um novo organograma dessas secretarias, visando principalmente economia em cargos, economia em salários, mas garantindo o investimento, né, o orçamento para as ações. Então, esse foi um dos princípios da nossa campanha e será um pilar muito importante agora do nosso governo. Tu falaste antes que vocês estão passando pelo período de transição, né, de governo. Como é que está sendo isso? Vocês estão conseguindo trabalhar de uma forma tranquila? Fala um pouquinho pra nós gente. estamos muito tranquilos, não dá para dizer que há algum tipo de... entre os dois governos, o que está saindo e o que vai entrar de falta de comunicação. Não, tá fluindo. Porém, a gente vê que há uma certa desorganização no governo atual em repassar as informações. Nós temos leis, inclusive está na nossa lei orgânica municipal, que esse processo de transição, eles já deveriam estar com os relatórios prontos para serem passados para o futuro governo, que tu tem que estar com esses relatórios já 30 dias antes das eleições, garantindo uma transição num tempo hábil. Então, o que aconteceu esse ano? Como a eleição foi 15 de novembro, o nosso processo de transição só começou a partir do final de novembro. Nós temos pouco tempo para ter acesso a toda a documentação. Nós fizemos a entrega de pedido formal há uma semana atrás, né, de toda a documentação que a gente precisa. Hoje já se passaram aí quase uma semana e a gente ainda não teve a entrega desses documentos, muito porque a prefeitura alega que está num momento difícil da pandemia, enfim, aí nós resolvemos mudar então o formato. Hoje nós estamos indo nas secretarias, então a gente comunicou que já que não estamos recebendo a documentação, nós iremos até os setores para fazer essa visita em loco e obter as informações. Então a gente agora tem um cronograma de visitas às secretarias para estar já conhecendo o contexto, sabendo as dificuldades, quem são os funcionários que vão estar nos ajudando, coletando as informações, porque a gente defendeu muito o mapeamento das condições que o município está, principalmente o mapeamento financeiro e o mapeamento de recursos humanos, já que a gente visa essa economia. Então, a gente está organizando a transição nesse sentido. Durante a tua campanha, Paula, tu falaste muito a respeito dos cortes, principalmente dos CCs. Eu queria que tu me falasse um pouco disso, né, já que a nossa máquina pública está um pouco inflada. E eu aproveito para te perguntar também se tu já tem mapeado quais vão ser as tuas primeiras medidas a partir de 1º de janeiro. Já tem mais ou menos o nosso plano de trabalho. Então, passa por esse mapeamento financeiro de recursos humanos. Nós já estamos fazendo a revisão de todos os contratos que o município tem com empresas, com entidades. A gente já está revendo esses contratos. Nós já fizemos a solicitação de todos os recursos humanos do município, né, para a gente saber onde estão os nossos funcionários, as funções que eles desempenham. Nós temos um alto nível de contratos emergenciais, um número grande, que a gente precisa rever também as necessidades. Nós temos em torno de 160 CCs hoje distribuídos em 13 secretarias. Então, as primeiras medidas é a redução de secretarias. Provavelmente nós ficaremos com 9 secretarias, né? E isso já remete num corte de CCs, porque hoje quando tu tem um secretário, tu tem um subsecretário, tu tem um chefe de gabinete, tu tem mais um diretor, existe ali vários CCs que são para funções meramente administrativas, assim, formais. A gente pretende tirar isso, né? O salário de secretário é um salário alto, então fazer a economia em CCs será feita nessa redução de secretarias, isso é eminente. Outras ações que a gente já começa no início
como primeiro ato, é um decreto de Conselho de Desenvolvimento, que é um anseio de várias entidades que vão estar ajudando o município a elencar as suas prioridades e decidir, né, onde será gastos os poucos recursos que nós temos, então isso vai. E também algumas mudanças na forma do atendimento da população. Nós iremos terminar com o turno único e voltaremos para o turno integral, né? Então, isso é uma medida que vai ser feita. Além de rever os decretos em relação à pandemia, porque nós temos um pensamento, uma linha um pouco diferente nessa questão do combate à pandemia, focando muito em investimento na saúde, de prevenção, de testagem rápida dos nossos pacientes, de ter mais recursos como fisioterapia domiciliar, avaliação da oximetria, exames de tomografia. A gente quer muito investir nesse sentido e não penalizar tanto as pessoas que estão trabalhando, né? Não penalizar em questões de horário, comércio, que a gente sabe que isso também reflete na arrecadação, reflete em investimentos futuros, reflete em vaga de empregos, que é uma grande prioridade para nós. Sim. Então, essas serão medidas que já tomaremos na primeira semana. E essa questão da pandemia esse ano gerou muita polêmica, né, na cidade, justamente em relação ao nosso comércio, né? Porque a gente também não pode deixar a nossa economia ficar mais fraca, né? O que a gente está vendo, né, Lu, é que a pandemia, ela continuará. Ela tinha toda uma expectativa que talvez houvesse uma primeira onda só. Hoje a gente vê que nós vamos ter uma manutenção, né, do vírus e que ela de fato só vai começar a diminuir no momento que talvez a gente tenha vacina, né? Então nós temos que organizar a nossa sociedade para que ela funcione. Claro que com protocolos bem estabelecidos, com regras estabelecidas, com muita orientação, mas sem a gente estar penalizando ou achando culpados para a pandemia. Então nós temos que buscar soluções em que a saúde tenha todos os investimentos necessários, que a gente consiga, inclusive, voltar a dar o atendimento para as outras doenças. Nós temos pacientes morrendo de outras doenças, de câncer, de infarto, de diabetes descompensado, porque não estão tendo o atendimento dessas patologias. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que estão morrendo de fome por estarem desempregadas. Nós temos o aumento dos índices de insegurança, de criminalidade, por causa do desemprego. Nós temos o aumento da violência doméstica por causa do desemprego. Então, nós temos que pensar a sociedade como um todo, nunca separando a saúde da economia. Elas andam juntas. Para tu ter uma pessoa saudável, ela também passa por estar trabalhando. E é através da geração de emprego, da geração de renda, que a gente tem os incentivos para investir na saúde. Então, a gente não pode separar. Nós temos que olhar para a pessoa de uma maneira integral, né? A gente tem que olhar para o indivíduo na maneira integral, sabendo que ele precisa estar saudável para estar trabalhando e que a saúde dele, física, mental, emocional, também depende dele ter um trabalho. Então, a gente vai unir e trabalhar muito em protocolos e na orientação para a gente conseguir controlar a pandemia. A gente faz um pequeno intervalo e volta em instantes. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Buenas, amigos! Fiquem ligados no programa Voz Nativa, um espaço dedicado à arte, à cultura, à gastronomia e à música gaúcha. Te aproxega comigo, vivente, aqui na Unicruz Play. Não deixem morrer meu rio, me ajudem, por favor.
Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo a doutora Paula, que foi eleita prefeita do nosso município. Paula, existe toda uma expectativa em relação à tua administração, porque a população muito fala que a cidade está abandonada, entre aspas, né? Muito não se fez durante esses 4 anos. Como é que tu está lidando com essa expectativa da população? Tu sabe que essa expectativa da população também gera uma ansiedade interna, que eu digo que durante a campanha a gente tentou resgatar a esperança das pessoas em Cruz Alta, contando que o nosso lema foi cuidar das pessoas, cuidar da cidade, colocar Cruz Alta em primeiro lugar. E isso mexeu com o sentimento da população, de ter esse olhar pela nossa cidade, de resgatar a autoestima da nossa cidade. Então, a gente sabe que serão dias difíceis, como a gente já está vivendo, que isso vai exigir uma responsabilidade enorme da nossa parte em honrar toda essa confiança depositada nesse resgate da esperança da nossa cidade, em todo mundo ter orgulho de dizer, eu sou cruzaltense, a minha cidade está melhor, a minha cidade está bonita, na minha cidade tem emprego, tem trabalho. Então, nós vamos trabalhar muito. E isso eu defendi durante também a campanha, e é uma coisa que eu defendo na minha vida, que é trabalhar incansavelmente para sempre honrar com as expectativas das pessoas. Não vai dar para fazer tudo, é claro que não, mas a gente tem que dar um início para as grandes mudanças. E são 3 pilares que a gente vai trabalhar, que já foram trabalhadas durante a campanha, que nós vamos fortemente e incansavelmente trabalhar nesses 4 anos, que é pela saúde, que é o que eu sei fazer, né? A gente já falou um pouquinho antes, é pelo cuidado com a nossa cidade, principalmente a manutenção e conservação das nossas vias públicas, que isso vai gerar um embelezamento, né? Um cuidado, um ar de que a cidade está bonita, está enfeitada, com as placas, com as faixas de segurança pintadas, os cordões, a grama bem cortada, as praças iluminadas e bem bonitas, e gerar emprego. Né? Nós precisamos gerar emprego para a nossa população. Quando alguém está empregado, melhora os índices de educação, melhora os índices de segurança, os índices de saúde e melhora a autoestima das pessoas, porque elas são independentes. Então, nós vamos sim resgatar esse orgulho do cruzaltense, essa autoestima que a nossa cidade precisa retornar, ela tem um protagonismo, sempre teve, e a gente tem que resgatar isso. Sei que as expectativas são muitas, sei da responsabilidade que é estar à frente disso, mas eu vou trabalhar incansavelmente para honrar cada voto de confiança e principalmente para honrar esse espírito que parece que mudou na cidade. Hoje tem um clima diferente, né? Um clima de otimismo. E eu vou manter isso, que é o que as pessoas estão acreditando, que eu tenho a capacidade de estar liderando esse processo de transformação. E pode ter certeza, Lu, que daqui 4 anos a gente vai voltar aqui e dizer, olha, a cidade está realmente, de fato, cuidada, as pessoas se sentem mais felizes, nós temos uma qualidade de vida melhor, de fato que a nossa cidade mudou. Durante a campanha, quando teve a eleição, tu teve uma votação muito expressiva, né? Tu esperava que ela fosse ser tão expressiva assim? Não esperava. Eu tinha a expectativa de vitória. Eu senti, assim, com a população, quando a gente ia para o bairro, que eu ia vencer, que o nosso projeto ia vencer. Mas não esperava ter 18.297 votos num contexto de 5 candidatos e de que a somatória desses candidatos nem chega, né, à nossa somatória. Foram muitos votos, muitos. Quando começou a contagem, a gente não esperava. Quando começou voto a voto ali, foi uma coisa que foi nos surpreendendo. E realmente, né, é a comunidade afirmando que quer essa mudança. Então, olha a responsabilidade que a gente tem em honrar a essas pessoas, né, essas quase 19 mil pessoas, e honrar todos os outros que querem uma mudança para a cidade. Então, a partir do momento que me tornei eleita, aí, quando eu assumir em 1º de janeiro, pode ter certeza que eu vou ser a prefeita para todos e por todos, sabendo da responsabilidade que é estar honrando as pessoas que confiarem em mim. Durante a campanha eu sei que
quando vocês iam fazer as visitas aos bairros, muito pouco tu ficava no caminhão. Não tu fazia ficava. tudo a pé, né? Por que disso? Por que tu optou, né, por fazer tudo isso a pé? Na campanha, não tinha assim, você tem que fazer isso. Eu disse que eu entraria para ser quem eu sou. E eu sou isso, eu preciso olhar nos olhos das pessoas, sabe? E sentir, conversar com elas e me comprometer. E eu fiz a pé. 70% das ruas da cidade eu caminhei, contando que eu perdi em 30 dias, eu perdi 6 quilos pelo desgaste físico. Eu caminhava 5 horas por dia, de tarde, porque de manhã as minhas funções no hospital, e de tarde eu caminhava no sol. E as pessoas disseram que não conseguiam me acompanhar porque eu ia focada naquele objetivo de conseguir conversar com mais pessoas possível. Então, é a minha característica, assim, de ser determinada e da necessidade de estar próximo às pessoas, mesmo com a pandemia, de não poder entrar nas casas, de ficar no portão. Eu quis estar presente nas comunidades, porque essa será uma característica desse governo, de estar lá, perto das pessoas, vendo os problemas em loco. E o caminhão depois foi uma necessidade, porque a gente teve a mudança da questão das orientações eleitorais, que não era para fazer caminhadas, porque quando eu saía caminhando, as pessoas vinham vindo, as crianças iam chegando de bicicleta, foi uma coisa muito diferente, gerou um clima, as pessoas se sentiam empolgadas. Quando eu via, já tinha quase 20 pessoas junto comigo e a gente tinha que dizer, pessoal, não dá, voltem para os carros, não pode aglomerar, não pode ter. Então, eu tive que acabar indo para o caminhão para conseguir terminar, né, todos os locais que eu tinha que ir. Mas eu preciso desse contato. É uma característica minha, assim, tá próximo. Tá próximo. Tu falaste das crianças, né? As crianças, durante a tua campanha, demonstraram um carinho muito grande por ti. Tu esperava ter toda essa receptividade delas? Não esperava, porque a gente faz uma campanha, o planejamento é voltado para quem vota, de fato, para os adultos, né? Com propostas e, enfim. E tomou uma dimensão que a gente não imaginava e no dia que eu comecei a ver que eram as crianças que estavam vindo e pedindo pela cidade, crianças de 5 anos dizendo, doutora, cuida da nossa cidade, através de cartas, de fotos, de vídeos. Aquilo ali gerou 2 coisas em mim. Primeiro, uma tranquilidade de saber que eu estava fazendo a coisa certa, porque as crianças, elas têm a sinceridade, elas trazem a verdade. Então, aquilo me deu muita força para seguir a campanha do jeito que eu sou, sem sair do foco, sem entrar em brigas ou intrigas, mas de seguir muito focada em apresentar soluções. E aumentou a minha responsabilidade, assim, em 100%, porque é aquele olhar das crianças pedindo por uma cidade melhor, por um futuro melhor, e foi impressionante isso. Porque o olhar que eu tenho pelos meus filhos e que eu vejo eles me olhando assim, como sendo a segurança deles, eu comecei a ver nos olhos das outras crianças, né? Olhando para mim com aqueles olhinhos, pedindo um futuro diferente para a família delas, para a nossa cidade. É impressionante. Hoje a gente ainda recebe o carinho das crianças cantando a música, os pais pedindo para mandar um vídeo. Nós vamos ter no nosso governo esse olhar, sim, para quem é o futuro da nossa cidade, que são eles, investindo em educação, em esporte, em inclusão, que a gente precisa muito, porque eles despertaram em todos nós um espírito diferente, né? Mais voltado para a esperança. Eu queria te perguntar, para a gente encerrar, tu tem 2 filhos pequenos, né? É mãe, é esposa, tem toda a tua família. Como é que tu vai conciliar toda essa questão agora, assumindo a Prefeitura de Cruz Alta? Dormindo menos, né? Porque eu vou ter que compensar essa ausência durante o dia, que vai exigir muito a função, né, de gestora, de prefeita. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou estar garantindo um futuro melhor para os meus filhos. Que essa ausência, talvez, em alguns momentos,
que já aconteceu durante esse ano da pandemia, aconteceu durante a campanha, é a garantia de um futuro melhor para eles. Então, isso exige, claro, da minha mãe, da minha sogra, dos meus avós estarem ajudando no contexto familiar, do meu esposo estar assumindo, né, dentro de casa também outras tarefas que eram feitas por mim, organização de babás, mas é por algo maior, né? É pelo futuro dos meus filhos, do teu filho, dos filhos de Cruz Alta, é por uma cidade melhor para todos nós, para um futuro diferente. Vai valer a pena. Eu vou trabalhar muito, eu não tenho problema em comer pouco e dormir pouco também. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas vou sim tentar colocar os meus filhos também nesse meu dia a dia, porque eles sentem falta, né? Claro. Um tem 3 anos, outro tem 1 ano. Sim, mas, são pequenos. São bem pequenos, mas eu acredito que eles entendam também, porque é algo pela coletividade. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa, foi muito bom te receber e poder dividir, né, um pouquinho da Paula, né, não da prefeita Paula, mas da Paula, né, como pessoa, com o nosso público, né. Te desejo boa sorte durante esse período de 4 anos, Obrigada. né, e que faça um bom trabalho. Eu que agradeço, porque as pessoas criam, né, uma figura, né, a prefeita, e na verdade a Paula é uma pessoa comum, né, é uma mãe, é uma profissional, é uma dona de casa, é alguém que é igual a todos os outros, só tem agora uma obrigação maior e uma responsabilidade maior, que é estar tomando as decisões que vão impactar na vida de cada um. Então, eu estou muito feliz de vir aqui e mostrar também um pouco, né, de quem eu sou, de como é a minha vida, até para as pessoas continuarem se sentindo próximas de mim. Porque esse afeto, esse carinho é importante, é isso que nos dá força. A gente não pode agora, porque está assumindo essa posição, ser blindada. Pelo contrário, a gente tem que estar mais próximo ainda das pessoas que mais precisam, que mais dependem dessas decisões que a gente vai estar tomando, e dizer que eu estou à disposição tua, da universidade, para estar aqui junto, né, e mostrando, né, os grandes ganhos que a nossa cidade vai ter. Muito obrigada. Com certeza a gente terá outros encontros. Obrigada. Obrigada, Paula. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau.